Meu nome é Nino, né? Nome indígena Verachunu. Aqui a gente vive 8 famílias, total de 45 pessoas, crianças e adultos. Nossa comunidade é Guarani Mbá. Essa aldeia tem mais de conhecimento, acho que de 30 a 35 anos que essa aldeia existe. Então, antes de meu pai, que é cacique daqui, já tinha outra comunidade. Já se mudaram e a gente chegamos e a gente está aqui nessa aldeia desde 1991. A mãe quase tira mãe de aqui, mais tudereiro, que se jari armei. Sema tereru carai tatende oka. Tira mãe chembo que é. Onde é que? Sema tereru Paramini Marangatu. Ore uma porera mãe queri petenhen daqui ngavi uraka. Será mãe mende uraka ubugua subi. Aldeia ubugua subi. Ela me minha quai mbua nyandeva onyemombe ukada tekoa. Ela me mombe upu já onyemombe urieba. Será muito bua também peiraka. Bua também. O que é importante em nossa cultura, nossa convivência dentro da aldeia. Aqui a gente tem trabalho de artesanato. Anque quatro o capitão tem jaca guachu baeto jacai. De bol papuregua mas cakap. Ba jaca guachu pendeu por Jakai, kita cakap nyandar gua punyang bayu ada mui air. Cakap tak jaga gua tu. Jaga gua tu ganyak betul. Lo emang mandi nyaman mandi bici jatuh bici. Nyamber ikut nang mana nyamber kau. Batu para ngembepih kak gureng gua na takwa tei yang derukwa kue hai ceru dia peran jace ai kopota kopota dari jangan gejace dia apa ya ni tengok jace ermi ai tak ni peten dia apa. Trabalho com plantio de milho guarani, que na minha língua se chama Nhemongaraí. Ore ramoi queri, ore chiqueri, ore ruqueri,
Ko wa chi re oi o le monga kwa. Bi do sa o le ramo yo japo ni monga I. Bo jape I o pi kringwere ru o endua ngwa. Nyanderu o yo bo ra ka wa chi u pu. Kringwere ru I nyandua ngwa. He ipo le ramo. Hadi lema ate ngene che ore ro greco awachi no mokanyu ro japo I awachi I no mongara I quimbo jape I ro japo no mokanyu no ko maten che I kapi awachi I jape dupai mana mau awachi romboi ro jocho rombo gua japon jape I menjadi jano no veano gyo na te ngene rombo ya awachi rombo ro jocho I rombo gua japon jape gini monggarai romoi pepu opi gima pono porami tire ro awi poi ko wachete de que te membo ni memborio te miani ni memborio la mi wae de wapte ni kunyam taine de veriven le man ni de jupu de simbai manja de kakwai manan de rundre ran makan ina mama de apte yang ora mi que te membo ko ya gora mi putia kon ni awapti na makan ni che wachi de mena mi putia tembrete ada penyo ing bai dai minyak ngak ro anyam de kue mbak kak pipai je I ore I nyem ha mak tek nging mana manja ha gima awachi nyem ngrai de makling be ya nyep ne heru gitu cak pen yang dere nyen du nyendre ni wen nyen ja jarotu jare ko nyen du nyem ngrai ha eram yang mana mi nyam deru woi kwa nyam deru ba yagbe pute ore apurung en I ore nyam deru ba yagbe cepu nyam deru ba yagbe ngurami ai kire miani no ko ngurami onye wanga yo kwa pute ndak pok taya japte pendema pembo kweri batu ni imperator kire ko kweri gamne nama ha apa ju ro japu kai nama kring ngurami ade kwa kaptu ma ro Wapti ngin jape te jumen I wapte pai man awachi wapti ro jaw kat chen apena ni ba ere to che wapti te ma ro punyan derum ba ya yam te ni te ma te cheu agiteu eta bu ma cheu ne anyeka Aqui a gente mora em torno de 47 famílias, 180 pessoas. A aldeia Itatim, que em português seria a aldeia Pedra Branca. Quando a gente entrou aqui nessa aldeia, a gente sempre avistava mais eram as pedras, né? Quiseram não, as pedras lá em cima. Aí a gente passeou aqui, olhou e só avistava as pedras grandes. E a gente colocou esse nome por esse motivo. A gente viemos para cá junto com o seu Miguel, que é o meu avô, porque
Segundo ele sempre fala que os avós dele moraram né, aqui, então ele decidiu retomar a aldeia da avó dele, onde ela conviveu. Então a gente voltamos, né, para cá, para essa aldeia. Tem plantações de milho, de mandioca, batata doce, banana. E cada família, algumas famílias têm, e a gente também planta em mutirões. Vai todo mundo, planta num lugar para todo mundo. Então todo ano a gente tem que plantar o milho guarani. Esse milho é milenar, porque foi repassado de geração para geração. Aqui a maioria das pessoas faz um artesanato, faz a cestaria, as mulheres principalmente, colares, e os homens bichinhos, arco e flechas. Então é uma forma da gente sobreviver e ao mesmo tempo preservar a cultura. Os bichinhos de madeira, ela vem assim, ela é uma identidade do povo guarani. As esculturas de madeira e as cestarias, que elas são únicas, que faz parte da nossa cultura mesmo. Então todo lugar que você vai encontrar esculturas de madeiras, tanto de que elas são assim, que são as corujas, os coati, a tatu, onça pintada e os jacarés. Todo lugar que você vai em aldeia guarani, tu vai encontrar. A maioria dos artesanatos que eu faço parte muito dos sonhos, que nem eu faço as pulseiras, aquelas com grafismos tradicionais mesmo. Muito dos desenhos que eu faço das cestarias, o grafismo das cestarias, eu sonho bastante, então eu não sei te dizer como, o porquê. E a coruja, ela é assim, ela é, pra nós, assim, na nossa cultura, ela é vista como um bicho que ela te traz sorte, e ao mesmo tempo que tu dá para outra pessoa, ela pode te dar sorte e a outra pessoa também. Nessa parte dos simbolismos que ela traz, é mais essa parte de sorte e sabedoria. E não é porque os outros animais não tenham o significado, mas claro, tem alguns que, por causa da cultura e do significado das histórias dos nossos antepassados, elas têm os bichos que são mais importantes, que são sagrados. Então é uma forma de não só você de conhecer os animais que a gente tem na nossa mata, é uma forma de você preservar ela, da criança ter uma noção que eu tenho que respeitar isso, aquilo, porque ela existe e Deus deixou pra gente, é a criação de Deus. Então é uma forma de você preservar ela e a mesma forma de você dar educação para as crianças, de estar mostrando o porquê dos animais são diferentes. O tatu tem casca, o coati já não tem. Então a gente é uma forma de educar as crianças e a partir disso eles vão começar a aprender a fazer também e vão deixar para os filhos e os filhos e continuar assim como sempre foi. Primeiro a indústria era isso, era um moinho de cana, um engenho de cana, um moinho de fubá e uma casa de farinha. A indústria era isso. Olha que tem. Nós temos a roda d'água, que é o principal para tudo, tanto para da parte do engenho como da parte da farinha, o lavador que fala, lava de casca mandioca, o ralador rala, a prensa enxuga, tem uma peneira, passa uma peneira e joga no forno para torrar. É uma coisa bem antiga, uma coisa bem histórica, mas já vem de pai para filho, né?
coisa que a gente fazia, farinha de mandioca, biju, polvilho. Por dia, se for uma causa correr tudo bem, dá para ter uns 100 quilos por dia. E por ano, do jeito que está, a gente faz uma base de uns 5.000 quilos. A taboa é uma palha que dá no brejo. A gente tira ela, instala ela, põe para secar, aí a gente faz o trabalho da gente. É uma palha. E também a fibra bananeira também que a gente tira para fazer o artesanato. Aí a bananeira, ela dá cacho, aí depois que ela dá cacho, a gente corta ela, aí corta os pedaços grandes e tira aquela casca grossinha dela e põe no sol para fazer o artesanato também. A gente trabalha bastante também com isso. Aí a gente faz a esteira, faz o samburazinho de taboa, faz fruteiras, faz peixinho. E faz muito tempo que a gente fazia artesanato. Só que não tinha um lugar adequado para a gente vender. A minha mãe fazia muita esteira. Muita esteira. Então, aí eu já aprendi com a minha mãe fazer esteira. Agora, os tamburá, o peixinho, as tranças, aí a gente teve um curso. Aí a gente aprendeu a fazer essas coisas. Aqui na Cara Artesanato, aqui com a gente, aqui deve ter umas 6 pessoas que trabalham. Cada dia é um plantão cada um. Então, eles fazem o trabalho deles aqui na Cara Artesanato, já traz o material, já faz aqui na Cara Artesanato, trabalha aqui. Então, cada dia é o plantão de uma pessoa. Que aí vem aqui trabalhar aqui na Cara Artesanato, já faz o artesanato deles aqui mesmo. É muito importante porque já é uma renda que serve pra gente ganhar o dinheirinho da gente, sabe? É o sonho da gente. A gente sonhava muito com essa casa, sabe? Para fazer esse trabalho. Eu também trabalho também na roça. Trabalho na roça, eu planto a mandioca, eu planto abacaxi, planto banana, cana também. Só que eu não planto muito, eu só consumo. Mas eu planto também. Era um cabra lampião, por nome pilão deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado. Agora pelo sertão, anda correndo na visão, fazendo mal assombrado. Foi quem trouxe a notícia que viu o lampião chegar. O inferno neste dia faltou pouco pra virar. Acende o seu mercado, com repentação queimado, que até faz pena contar. Olha que chega, meu. Eu estou com 72. 60 anos para trás, tudo bem, a gente sabe mais ou menos, né? Porque aqui eu conheci isso aqui, Pouso com 10 casas de palha, 10. Entendeu? Não tinha ninguém. Ninguém convivia em praia, todo mundo na roça lá para cima. E bem pouco que morava aqui embaixo da Baixada, eles moravam mais lá para cima, se encontra muitas casas de casa antigas, entendeu? Bem distante aí pelas matas, aí, porque eles só viviam das plantações, não existia pesca. A viagem não tinha nada motorizado, era tudo a remo, eram canoas de voga, remo de voga. Então para fazer uma viagem para Paraty, que eles conduziam a farinha, o carvão e a lenha para vender, para comprar alguma coisa para casa. Mas iam de canoa a remo. Eram 7, 8 horas de viagem, que hoje ninguém quer andar em barco que ande pouco, já quer andar de lancha, né? Que faz 35 minutos, 40, mas de primeiro não era isso. Tinha que sair daqui 1 hora da manhã, 2 horas, para fazer uma comprinha e voltar no mesmo dia ainda, chegar de noite aqui.
Era tudo difícil, não existia. Pesca não existia. Era só o povo da roça mesmo. Plantação de mandioca, banana e cafeiro, né? É só o que existia. A história da pesca começou pelo meu pai. Ele até tinha traineira de matar sardinha, entendeu? E aí veio crescendo mais a pesca. Aí todo mundo já não queria mais ir para a roça, queria mais ir para a pesca trabalhar. E aí veio crescendo. Isso 50 anos para cá, mais ou menos. Aí foi que a pesca foi crescendo para cá. Eu sozinho fazia o barco, sem ninguém me ensinar. Só vendo os outros fazer também, né? Antes daquele estaleiro lá em Santos, em Vicente Carvalho, que é Itapema. Lá então tinha muito estaleiro naval. Aí a pessoa ficava ali olhando ali o serviço deles e tal. E dali a vontade da gente querer fazer também era boa, né? Aí a gente vinha para casa aí fazer aqueles barquinhos assim de madeira, aquelas coisas, e aí vinha na cabeça fazer. Barco até 8 metros eu cheguei a fazer. Os barcos são feitos mais madeira de ipê, entendeu? Madeira de peroba. Hoje em dia estão usando a tal de garapeira, que é uma madeira bonita também. E tobas de canafiste, que também já não está mais não tem quase. E maçaranduba, madeira de roxinha. Essa madeira vinha da parte do Paraná, entendeu? Principalmente a peroba. A outro ipê, essas coisas vinham da parte lá de Goiás, entendeu? Aí vinha em carreta para Santos e a pessoa comprava em Santos e trazia para cá. O caiçara quer dizer que ele é um pescador, é o pescador. De verde de praia, verde de costeira é o caiçara. Se falava do caiçara porque a palavra caiçara vem de São Sebastião, da ilha de São Sebastião, entendeu? Que eles também não tinham lugar de vender as coisas, então eles tinham aquelas canoas grandes de voga, eles colocavam panela de barro, aquelas morigas de barro, jarro de barro, aquelas coisas todas, e vinham vender aqui, pela costa. Eles iam até Mangaratiba, lá Itaguaí, Cipitiba. Eles vinham de lá, tudo canoa remo, com vela e tudo. Aí aqui ele levava 2, 3 dias, porque já tem o nome de pouso, onde eles pousavam. Então veio essa cultura de caiçara de lá para cá, São Sebastião. Meu nome é Ministro Rita, todo mundo conhece eu como Preá. Aqui em Paraty, todo mundo, se falar com meu nome, ninguém conhece quase, só Preá. De primeiro, isso aqui só tinha mar, não morava ninguém. Aí o vizinho chegou aqui para pescar, aí botaram de Mamanguá, né? Pelo vizinho, você foi pelo vizinho que botaram Mamanguá. Depois que viram habitantes morando, aí nossos avós morreram com 110 anos aqui. Nosso avô. E de fora isso e o pai deles, né? O pai deles ainda era mais tempo ainda. Isso aqui há muitos anos que era assim. No nosso tempo, isso aqui que era rico de peixe, toda qualidade de peixe tinha. Isso, há 40 anos, 50 anos aqui. Os mais novos não, esses mais novos aí de 30, 40 anos não encontraram mais peixe. Agora a gente não. Nós encontramos muito peixe. Toda qualidade de peixe tinha aqui, só camarão e tudo, né? Agora não tem mais nada. E o peixe que tem aqui em Lagoa Robalo, Paraty, e é só isso. Aumentou muito pesqueiro, muita pesca, né? Muito barco. Primeiramente eu era pescador, né? Eu trabalhei nesse barco ali, trabalhei muito na pesca. Agora não estou trabalhando mais em pesca, agora estou mais fazendo esse artesanato. Eu comecei a fazer mesmo barco mesmo, vou falar com vocês aqui, uns 40 anos para cá. Já faz uns 40 anos. De artesanato, só ver, fazer, eu faço tudo, né? Qualquer coisa eu faço. É remo, essas bicharadas todas que eu faço aí, esses barquinhos, é tudo que
dentro da cabeça, fazer, eu faço. Aqui, isso aqui era arrastão, na casa aí na prova. Agora o rapazinho mandou arrumar, fazer casaria igual. Isso aqui é cheio de rede, sabe? Então tem essa gaiola aqui, ó. Essa gaiola aqui é cheia de rede. Então aqui, porque não está pronto ainda. De lá, aqui, passa pra cá. Aqui tem um cano, aqui tem o macho dele, tem o macho, o barco. Os pessoal mais antigos, né, eles falam que Praia do Sono é que na época os portugueses eles vinham aqui e cada praia que passava dava os nomes. Então um certo dia ele chegou aqui um pessoal, pararam um navio ali fora e de tão cansado que eles estavam, eles dormiram na praia para seguir viagem no outro dia de manhã. Aí o que aconteceu? Aí teve um marinheiro que dormiu demais. O capitão chegou pro marinheiro lá e começou a acudir o marinheiro e acordar, né? Aí falou assim, companheiro, acorda, acorda, companheiro, vamos seguir viagem. Aí o capitão então, né, falou assim, vamos colocar o nome dessa praia, Praia do Sono, por causa do marinheiro que dormiu bastante, né? De tão cansado que estava, ele se apagou. O dia a dia do nosso Caiçara, é quando chega de manhã cedo, o pessoal acorda, né? Pega essas canoas, vão lá pro alto mar, né? E vão visitar os cercos, a rede. Aí quando vem os peixes na praia, outras pessoas vão lá poder na canoa para pegar os peixes ali, né? Vai levar para suas famílias almoçar o peixe, né? E fazer aquele famoso azul marinho, que é peixe cozido com banana verde, farinha. E do dia a dia é isso, é pesca, ou alguns vão para a roça, né, trabalhar com lavoura. Aprendi com meu avô. Meu pai, primeiro com meu pai, depois meu pai aprendeu com meu avô. Meu pai tem 70 e poucos anos já. 76 anos. Meu avô já morreu, 90 anos. Tudo nascido aqui. O instrumento da pesca é canoa, remo, bote e outra qualidade de rede que a gente faz um cerco no peixe. E aí pega o peixe, traz para a praia, vende aqui mesmo. Aqui tem um monte de quiosque, a gente vende aqui mesmo. Quando é muita coisa, que a gente pega aí de 500 quilos, 400, aí a gente já chama uma peixaria. Cada caiçara tem as suas redes. Eu tenho a minha, ali tem outros já com outras redes. Lá tem, nós somos em seis proprietários de rede. Eu sou um e cada um trabalha com 6 pessoas. Eu trabalho com 6, o outro trabalha com 6 também, o outro, todo com 6. Olha, o carapau, espada, cavala, tainha. Agora é a época da tainha. Agora esse mês passado foi a época da cavala. Ainda tem cavalo no freezer ainda. E o carapau foi o mês de janeiro, deu muito carapau. O artesanal é que nós procuramos peixe aqui para dentro da costa. Por exemplo, aquela ilha, aquela ponta, nós procuramos peixe aqui para dentro. E o motorizado, né, esses barcos grandes, já é com 3 milhas por fora da costa, 4 milhas. É barco motorizado, né? O nosso artesanal é da ilha para dentro. A gente retrata a cultura através das telas. Aqui a gente faz, aqui é o sono, né? Essa tela é o sono. As 2 montanhas, as canoas vindo do cerco, né? Os pássaros, São Tobá, né? É o sono, tipo, tudo que a gente faz em tela, em bordado, tá aqui no sono. Aqui uma mulher pescando na pedra, que é 3 pescadores vindo do cerco numa canoa, cheio de peixe.
Tem a Mata Atlântica toda em volta da montanha, né? E os ipês amarelo, ipê do roxo. O sol, né? Que se põe aqui. Vai ser todo o mar. Esse vazio que tá aqui eu vou encher, fazer o mar. Os pássaros, que são as gaivotas, né? E outra canoa vindo de pescar com a rede cheia de rede. Aqui, ensinado. Antes de condomínio, era uma praia de caiçara. Aqueles pessoal morava tudo na beira da praia com casa de sapê. Muitas vezes meu pai foi vender peixe lá, comprar farinha deles, fazia farinha. Ali era uma praia, então eles cortaram um pedaço da praia e foram entrando e fizeram uma marina. Ali tem um caminho servidão. Antes do condomínio, o condomínio está com 30 anos hoje. Antes do condomínio já existia o nosso caminho servidão, condomínio Laranjeiras. É o condomínio mais rico da América do Sul, né? Do Sul, da América do Sul. Aí ele está impressionando a gente. Eles estão de olho na nossa praia. Nós somos uns caiçaras de classe baixa. Nós somos caiçaras de classe baixa. Eles estão de olho na nossa praia. Sou caiçara, sou do mar, sou da terra, sou do ar. Sou das matas e das montanhas, sou de raiz de Jacarandá. Eu vivo da terra, vivo do mar e sou feliz de aqui morar. Estes são poemas de Almir Albino, Praia do Sono, Paraty, Rio de Janeiro. O Quilombo do Campinho ele surgiu no final do século XIX, devido à decadência econômica da região, né? A fazendeiro da Fazenda Independência ele foi embora, deixou a terra com 3 mulheres, que eram as mucamas, as escravas mucamas, que tinham uma relação mais próxima. De nome vovó Antonica, tia Marcelina e tia Maria Luísa. Essas 3 mulheres permaneceram na fazenda, né, e formou hoje a comunidade, que somos em torno de 500 pessoas aproximadamente, 120 famílias, 7 gerações após ela, e temos 5 gerações vivas nesse momento. Teve um momento muito importante na vida da comunidade, que foi quando chega a rodovia Rio Santos, onde a especulação veio para a região, tentaram tirar a gente do nosso território. Houve uma luta então para conseguir a nossa documentação. E depois de muitas lutas a gente conseguiu, em 99, a nossa titulação, que foi reconhecido 287 hectares de terra. É o nosso território hoje titulado e reconhecido pelo governo do estado, né? A partir de 99, a gente começou a pensar então como é que poderíamos desenvolver a nossa comunidade, porque a gente observou que uma série de valores nossos tinha se perdido devido à ausência das pessoas que moravam no campinho, mas a necessidade de trabalhar fora fez com que ela levasse muitas informações que não estavam sendo passadas para gerações futuras. Então a gente percebeu que é um projeto que visasse a permanência das pessoas da comunidade poderia ajudar muito, né, nessa reestruturação da comunidade, inclusive pensando nesse propósito mesmo do desenvolvimento local. E a gente percebeu que o turismo era o carro-chefe, né, que poderia, por ser uma cidade turística na nossa cidade. E aí pensamos em criar um roteiro, né, que essa história era contada por pessoas da própria comunidade, pelos mais velhos, que são os griots, né, pelo guia da comunidade mesmo. Isso seria uma forma de levar para as pessoas que vinham até a cidade, né, um pouco mais de informação da nossa cidade. E isso foi legal, porque assim, a procura foi bastante grande. E diante dessa demanda, os grupos vinham até a comunidade para conhecer a nossa história. Aí depois os próprios grupos se sentiam um pouco desconfortáveis, porque eles vinham para cá fazer roteiro, iam para a cidade comigo e voltavam para cá novamente, para vivenciar outras experiências que tínhamos aqui. E aí então surgiu a ideia de a gente fazer aqui no campinho mesmo um espaço, fazer um restaurante, assim, que também foi mais um espaço também para as pessoas estarem podendo conhecer esse lado também cultural da nossa culinária, né? Onde a gente hoje trabalha com 6 pessoas diretamente todos os dias, de terça a domingo, nesse espaço, onde a nossa culinária tem feito grande sucesso aí, não só local, como também até a nível internacional. As ideias foram sempre coletivas. Eu me lembro que a gente trouxe aqui várias mulheres que já faziam comida nas casas, né, na casa da Dona Emília, ou até mesmo alguns espaços como na escola. A gente trouxe elas aqui e começamos a discutir como é que seria a melhor forma de construir esse espaço. E aí cada um foi dando sugestão, acho que seria bom a cozinha aqui, o fogão aqui. Então foi muito participativo desde o início, assim, essa construção. E quando a gente começou então a pensar nos pratos, tinha alguns pratos que são pratos mais de origem mesmo
da prática de origem africana mesmo, como a própria feijoada. A gente começou então a usar os produtos que já eram produzidos aqui para então criar alguns pratos que a gente queria botar algo novo, algo também diferente, né? Uma culinária bem específica mesmo, com produtos que não tinha, inclusive tinha se perdido no tempo, né? A própria taioba, né? Então a gente tentou juntar, né, o que tem na região de mais gostoso, como o camarão, por exemplo. A gente faz um camarão com taioba, né? Tem um arroz, nesse tem um arroz misturado com banana, que é muito bom. A gente pegou o peixe também, aí pensamos, como é que poderíamos criar um prato com peixe, né? Que também é uma demanda de muitos turistas que vêm até nessa região. Aí pensamos no palmito, então a gente foi criando muito nessa construção coletiva de indicações. Agora, quanto ao sistema de agrofloresta, a gente aqui tinha muito hábito de fazer o sistema de plantio tradicional, né? Que você limpa uma área e planta lá a rama, né? Planta a rama da mandioca, o milho, o feijão, depois planta algumas leguminosas em voltas. Com 3 meses você colhe o feijão, com 5 você colhe o milho, e depois de 1 ano mais ou menos você vai lá e colhe a mandioca para fazer a farinha, ou então está usando mesmo nos pratos. Só que aí depois disso tudo você tem que esperar um tempo para aquela terra ela se recuperar para você então plantar novamente. E nesse sistema que a gente, e depois de conhecer outras experiências, né, esse sistema de agrofloresta, a gente tem percebido que são formas mais práticas de você conseguir resultados, né? Porque você, na mesma área, você planta uma série de plantas, né? E cada uma no seu tempo, ela acaba contribuindo, inclusive para enriquecer aquele solo, né? Que os produtos saem mais fortes, né? Então a gente tenta, junto ao sistema de agrofloresta, implantar áreas aqui, inclusive recuperar áreas que já foram degradadas devido a muita utilização, né, da forma tradicional. Sertão do Botumirim, né? Uma comunidade com aproximadamente umas 150 famílias, que pratica agricultura, né, tradicional, banana, mandioca, faz a farinha da mandioca, alguns se dedicam também à pesca. Então, Josi, por que você considera o cambuci, né, que você tem conhecimento, assim, nativo daqui? Não, porque já tem camunda de cambuci nativo daqui, né? Ele é daqui também, né? A gente plantou tudo, fez muda, mas ele é nativo da serra mesmo, né? Da Mata Atlântica. E o cambuci a gente faz com ele melado, faz a mousse, faz com peixe. Com peixe? Faz com peixe ele. E faz o melado, vende para merenda escolar, o suco dele, né? Da escola. E o jussara também. E como é colhido? Colhido na época, a gente paga com os meninos, né, subir no pé e eles colhem os cachos. Aí eles colhem, assim, se um pé tiver 5, 6 cachos, eles colhem 1, 2 e deixam o resto, os passarinhos. Agora eu vou apresentar para vocês como faz o café de cana, que é uma tradição dos caiçaras do sertão do Botumirim. Ele vem da cana, né? A cana é cultivada aqui, nativa e cultivada aqui, que passa por um processo de moer, que sai esse caldo e vai fazer o café. Vou ligar de fogo, só esperar ferver agora. Por ele demorar, por ele ser de cana, ele demora, ele é grosso. Então, a mandioca é assim,
Com 1 ano já faz a farinha, mas o bom mesmo 1 ano e meio. E depois até 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio também ela já passa. Aí já não fica uma farinha boa. Levava, né, pra casa de farinha, aí raspava, raspa ela, aí leva num lugar para lavar para ficar bem limpinho. E depois levar no rodete para preparar a massa. Era 2, 3 balai de mandioca, balai, né, que eles faziam. Meu pai fazia aquele cesto, né, chamava-se balai. Depois que amassa, aí levava na prensa. Aí usava essas pedras, colocava a pedra lá, aquela ali chama-se uma balança. Então a gente ensaca nesse saco de farinha de trigo. Abre ele, coloca e fecha ele, amarra, né? Faz tipo uma trouxa, amarra e coloca lá pra secar. Aí sai a massa sequinha, sai aquele caldo. O caldo a gente pega pra fazer o polvilho. A massa a gente peneira aquilo que eu tava fazendo aqui. Aí vai pro fogo, aí eu mexo, né, aquilo que eu fiz. Aí torra. Quando tá no ponto, né, de tirar, a gente tira e já tá a farinha pronta. A gente faz agora, a gente faz todo dia não, toda semana a gente faz. Todo dia não. Tem vezes que quando é bastante mandioca, a gente tira assim uns 2 dias para fazer, sabe, seguido. Aí leva pro mercado, a gente vê na feira, sabe. O pessoal os vizinhos vão em casa comprar. Tem muito freguesia de farinha. E lá no Batuba, eles falam assim pra mim, olha, Dona Maria, não acho outra farinha igual a sua, sabe? Eles acham a farinha muito boa. Então eles ficam esperando, aí eu demoro 15 dias, tem vezes que eu demoro 1 mês, aí eles ficam esperando. Não, eu não comprei outra farinha sem ser a sua. Deixei pra comprar assim. Esse território, né, que a gente chama território, foi deixado na época pelo dono, que é um comendador, que era o dono daqui, e ele deixou um título, né, de terra pra gente, nesse cartório. Na verdade era para os ex-escravos dele, né, e daí por diante a gente se manteve aqui, geração em geração. Mas o nosso território era muito grande, né? Pegava desde a beira da praia, do mar, até divisa com São Paulo, a serra. Mas a gente já abriu mão de muitas coisas, né? Fomos roubados em alguns pedaços beirados de mar, né? Aí agora a gente está reivindicando um mínimo do território, né? Diminuiu bastante. Mas pelo menos vai manter a gente aqui no lugar, né? No quilombo, se Deus quiser, a gente vai ficar firme aí. A gente planta o pupunha e agora a gente planta também o jussara, mas não para comer mais o palmito, mas sim para tirar a polpa dele e fazer dos carocinhos e fazer a polpa da jussara. Mas também tem a plantação da mandioca, né? Da empim, também horta, essas coisas assim, nossas hortas caseiras. Isso a gente planta para consumo interno mesmo, né? Assim nas famílias. A gente tem a dança do jongo, né? O jongo teve uma época que ele ficou adormecido, né? E tivemos um projeto aí pelos caminhos do jongo, e aonde foi reavivado o jongo, né? Aí os jovens abraçaram o jongo, gostaram de dançar o jongo. Tem muita gente que trabalha com artesanato de bambu, né? Na verdade, nossa comunidade nunca foi de vender artesanato. A gente só fazia o artesanato para fazer as coisas mesmo assim, como um tapiti, quando tinha que fazer a farinha, para botar a massa para imprensar, um tapiti, a peneira, então balaio, então eram coisas que a gente fazia para usar no dia a dia.
como nós somos um quilombo rural, né? E aqui a gente tem várias cercado mesmo, né? Pelas as serras, então tem muita água, tem o Rio Grande ali, Rio Bracuí, tem várias cachoeiras, que é da onde a gente tira a nossa água. Nosso lençol freático também é muito perto, né? Cavocar rapidinho chega a água. Então por isso a gente vem lutando para preservar, né? Então, isso aí é uma coisa que praticamente nem aprende, isso é passado dos mais velhos, vem pingando. Quando eu era bem molequinho, com meus 5, 6 anos, os remédios todos eram do mato mesmo, que a gente morava longe, não tinha como ir ao centro. Os pais a gente tinha que dar os pulos deles e pegar tudo da natureza mesmo. E ultimamente foi perdido, né? Chegou a especulação, chegou as grandes farmácias e perdemos bastante, mas ainda usamos alguma coisinha ainda. Nós temos bastante pessoas idosas aí que praticamente não vai nem no médico, ele faz remédio todos caseiros. E a gente está começando a fazer uma trilha, mesmo né, uma trilha ecológica. Aí no... Então, essas trilhas, até começar pelo da Marilda, a Marilda começa na estrada ali, corta aqui por dentro. Aí a Marilda, como contadeira de história, vai contando a história das árvores, dos pés de pupunhos, pés de jussara e bambu, ali nós temos uma torceira de bambu. Lá na frente tem uma cachoeira, quer dizer, um riozinho, formato de cachoeira hoje. O pessoal passa também, refresca lá uns 2 minutinhos. Para a pessoa que não conhece uma trilha longa, né? Essa daqui é boa, que é bem curtinha, dá uns 800 metros. Foi eu e minha mãe pescar no rio, que a gente pescava e dava muito bagre, né? Então esse bagre tinha que pescar com noite mesmo, lua minguante, não podia ser lua clara, né? Assim, cheia, nem nada. Aí foi eu e minha mãe pescar ali no poção e tava nós pescando lá com aquele anzol, pegar bagre, um anzol grandão. E de repente formou-se uma bola imensa assim no ar e a bola veio descendo aí, e conforme ela virava assim, ela tinha várias cores. E ela veio descendo e caiu na poça d'água, no poção, dentro d'água, e fez tchau. Aí deu aquela marola assim enorme. E eu perguntei à minha mãe, que isso? A minha mãe falou assim, vamos embora. E o pessoal fala que existe mesmo aí no Bracuí essa bola aí, que de vez em quando sobe e desce o rio, alguém já viu descendo. Eu só vi descendo, mas de cima, não. Sabe o quê?